Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem aí do outro lado, para hoje a gente terminar a nossa quinta peça do nosso desenho natalino, nosso conjuntinho de desenho natalino, não é isso? Hoje nós vamos pintar esse botão, essa folha e essa flor. Vamos lá? Para começo, vou pintando essa flor, vou começar ela com verde pistache. Olha só, vou pintar essa grande porção com verde pistache. Vou seguindo com verde pinheiro. Essa folha ela é grande, pode pegar aí um pincel número 8, número 10, cortadinho, lixado para lhe ajudar. E vou, olha, emendando esse verde pinheiro. Vou pintar ela um pouquinho diferente da outra. Veja você que a outra eu fiz uma pintura bem emendada. Essa daí eu tô puxando, eu tô deixando riscadinho, tá vendo? Tô colocando verde pinheiro, dando preferência logo à emenda. Eu sempre digo que é melhor a gente fazer logo a emenda. Depois a gente enche, pinta o restante. Mas essa emenda, eu tô fazendo ela assim, já puxando, deixando riscado, não deixando a tinta muito emendada. Tô puxando o meu pincelzinho, ele de lado, não tô puxando ele na sua largura. Depois de feito essa emenda, vamos terminar de encher isso aí tudo com verde pinheiro. Ainda com verde pinheiro, vou começar a colocar umas sombras por essa região aí. Pouca coisa. Essa parte aí de dentro também vou escurecer um pouquinho. Para essa pontinha, eu vou passar um pouquinho do verde kiwi e também um toquezinho de verde pistache a mais. A minha ideia aí, além de levar um pouco de luminosidade a mais para essa região, é também apagar esse contorno de carbono, sumir mais com ele, para a nossa pintura não ficar aí com um contorno muito marcado. Olha só, essa região aí eu tô colocando o verde pistache, já diminui meu pincel, esse aí já é o pincel número 6. Referência 815, cortado, lixado. E veja que eu vou sempre dando umas manchadas por cima da nossa folhinha. Nessa parte aí de baixo, eu tô colocando já uma sombra mais marcada. Tô colocando isso aí com o verde pântano. Vou fazer esse contorno aí, essa parte de sombra que fica desse botão, né? Dessa folha que solta um botão. Olha que eu tô colocando uma boa porção do verde pântano e eu tô colocando ele riscando também. Eu vou fazer essa folhinha assim bem marcada. Algumas dessas folhas você vai ver ela muito lisinha, outras você vai ver ela assim um tanto riscada, um tanto marcada, nesse sentido, vindo da parte do chão, indo para a pontinha da folha. Observe que eu coloco essas marquinhas, mas eu tenho cuidado de sair apagando elas bem, para não ficar uma tinta solta, um contorno muito infantil aí em cima. Vou colocar um pouquinho de sombra nessa parte de baixo, onde a folha do azevinho encosta nessa folha da íris. Aí eu coloquei um pouquinho de azul bebê para fazer essa luminosidade. Pouca coisa e riscadinho também, tá vendo? Entre aquelas partes mais escuras, aqueles risquinhos mais escuros, eu coloquei um pouquinho do azul bebê. Esse pedacinho aí de folha que aparece, eu vou começar ele com o verde pistache. Vou pintar essa parte aí de verde pistache, essa parte mais de dentro, e vou terminar essa parte de fora com verde pinheiro. Vou usar apenas isso, vamos emendar bem isso aí. Não vou deixar riscado dessa vez. Completar essa parte que tá faltando e emendar. Pincelzinho pequeno, pincel número 6. Olha só, peguei um toquezinho aí do azul bebê e coloquei uma certa luminosidade, de verde apenas, verde pistache e verde pinheiro, tá bem? Para essa outra grande região, eu vou encher ela toda com o verde pistache, vou pegar o verde musgo
E vou sair passando, olha, distribuindo uma porção por cima desse verde pistache para quebrar um pouco a tonalidade dele. Isso poderia ser feito uma misturinha para depois a gente colocar diretamente aí. Mas como a gente fazendo uma misturinha, pode ser que a sua fique mais escura, mais clara. Então, eu prefiro fazer assim, colocar uma cor e depois distribuir um pouquinho da outra por cima, para quebrar um pouco a tonalidade muito forte da cor base utilizada. Aí, eu peguei um pouco de verde pântano e vou fazendo uma sombra. Eu quero que isso aí fique um pouquinho mais escuro mesmo. Sem perder, devido a gente ter colocado uma base clarinha, a gente não vai ter a mesma tonalidade das folhas em volta. Essa é a ideia, que fique escuro, que ganhe sombra, mas tendo um diferencial. Veja os pontos onde eu estou colocando essa sombra. Essa sombra aí de cima, eu já estou colocando com verde pinheiro. A de baixo eu coloquei com verde pântano. E essa aí em cima estou colocando com verde pinheiro. Espalhando um pouco mais esse verde pântano. Essa folha, ela mostra aqui uma curvatura, algumas depressões bem interessantes, devido a esse botão estar saindo aí dentro dela, dessa região aí. Veja que já tá ficando bem marcado. Agora, eu passei um pouco de verde pinheiro, vou espalhar, ele vai ficar uma sombra para os dois lados. Estou só manchando um pouquinho, distribuindo a sujeirinha do pincel, não peguei mais tinta. Essa parte aí de cima eu peguei um pouquinho mais de verde pinheiro. E esse lado também. Procura emendar bem essas tintas para que não fique algo assim muito separado, muito jogado, tinta solta aí em cima, tá? Eu peguei um pouco de verde pântano a mais para escurecer, dar uma sombra mais forte nessa região aí embaixo. Agora, com o azul bebê, eu vou distribuir umas luminosidades bem suave. Veja que eu tô colocando, ele tá ficando bem marcado. Mas a gente vai espalhar um pouco mais isso aí, viu? É bem pouquinho que você pega e vai distribuindo ele bem longo. Não deixe excesso. Procure emendar bem ele a essas tonalidades que já estão aí. Veja os pontos que eu estou dando luminosidade. Observe bem os pontos que eu dei sombra. Vou passar por toda essa parte aí o azul bebê. Ele é bem clarinho. Ele se emenda muito fácil aos verdes. Caso você não o tenha, pode estar usando o amarelo bebê. Viu? O branco. Também, no caso, o branco. Marfim, você pode estar usando também. Veja que agora eu tô apagando um pouco tudo isso. Coloquei todas essas tonalidades e depois dou uma apagada. Para esse botão, eu vou começar usando aí em cima azul bebê. Vou passar para essa pontinha uma pequena porção de azul marinho. Não precisa misturar esse azul marinho, veja que ele ficou levemente emendado, mais para essa parte de fora. Para essa região aí dentro, eu passei um toquezinho de marrom. Aí, nessa parte central, você pode estar distribuindo também marrom, só que agora ele tá puro, ele não tá mais em cima do azul bebê. Uma pequena porção de preto, eu quero aprofundar bem isso aí. Marrom com preto. Essa parte de fora, eu vou vir enchendo novamente com o azul bebê. Vá fazendo assim, de porção em porção, para que você não se perca. Essa tinta que estou colocando agora é azul marinho. Essa parte de baixo, eu tô colocando um toquezinho de cerâmica. Uma pequena porção de cerâmica e um toquezinho agora de terra queimada.
Agora, com um toquezinho de azul bebê, eu vou marcando um pouquinho mais por aí. Passar nessa parte de baixo também um pouquinho do azul bebê. Esse é um pincel número 2, pelo de Marta, redondo. Essa parte embaixo, você pode estar escurecendo ele com terra queimada, você pode estar escurecendo com preto. Importante é que você dê uma boa profundidade para essa região aí dentro. Se depois que secar, parecer que não ficou profundo bastante, com luminosidade bastante, aí você pode sair fazendo correções. Essa parte aí eu enchi ela com branco, aliás, com amarelo bebê. E vou vir manchando essa região aí embaixo com verde pistache. Enchi com amarelo bebê, estou passando verde pistache. E para a parte de cima, eu vou manchar com cerâmica. Vou colocar em algumas regiões uma porção bem generosa de cerâmica. E para outras regiões, como essa aí, eu vou apenas manchar com ele. Veja que eu tô apenas puxando uma sujeirinha de pincel aí por cima desse amarelo bebê. Agora, para esse encontro, essa região de maior sombra, eu tô deixando essa cerâmica bem mais forte. Misture bem, mas você, para essa parte aí, você pode deixar um tanto manchadinho, não se preocupe. Essa porção de tinta que eu tô usando aí agora é um contorninho com cerâmica puro. Essa parte aí em cima, olha, eu tô melhorando esse contorno com o amarelo bebê. Vou colocar uma luminosidade para essa região aí dentro, onde eu tinha colocado um contorno com cerâmica. E essa parte aí de baixo, eu vou acrescentar um pouco mais de verde. Eu vou colocar o verde musgo, pouquinho. Vá misturando ele, essas tonalidades que está aí, para que ele fique bem suave. Com o verde musgo, eu vou dar continuidade para essa parte aí embaixo. Olha só, vou distribuir uma quantidade não muito grande e veja que eu tô puxando, levando para a pontinha do botão, de certa forma, dessa pétala desse botão, ou sépala desse botão. Vai subindo aí em uma lista e vou emendar nesse em volta, todo em volta, o amarelo bebê. Procure logo trabalhar as emendas para que o verde musgo se misture a esse amarelo bebê, deixando um verde suave em volta. Tô aí com o pincelzinho número 6, é um espaço até grande, mas o que vai ser pintado aí é bem detalhado, então eu tô preferindo usar um pincel pequeno. Depois que você terminar de encher isso tudo aí com amarelo bebê, pegue um pouquinho de verde folha, espalhe por essa parte aí embaixo e dê continuidade com o verde musgo. Esse verde musgo, ele vai dar um escuro aí, uma separação entre esse botão e esse cabinho dele. Uma separação tanto assim arredondada. E vai descendo para esse cabinho. Mais para o lado esquerdo. O lado direito, ele vai ficar bem clarinho. Faça esse contorno todo com o verde musgo, depois a gente vai escurecer um pouco mais isso aí. Termine de encher esse cabinho com o amarelo bebê. Veja que a sujeira do pincel deixa um verde bem interessante, um verde bem suave para essa região. Agora, depois de você emendar bem essas tonalidades, vamos voltar lá em cima, reforçar esse amarelo bebê. Se você quiser, você pode estar colocando até uma porçãozinha de branco, eu prefiro o amarelo bebê. E vai descendo por esse espaço de baixo. Vamos lembrar que esse botão, ele não é muito arredondado, ele é um tantinho achatado. Então, deixar essa parte aí com um pouco de luminosidade mais clarinha, ajuda a gente a ter a ideia de que não é arredondado isso aí. Vou colocar um pouco mais do verde musgo por aí por cima.
Olha só que eu tô riscando um pouco. Deixe isso aí um pouquinho riscado, não faça aquela pintura muito lisa. E sempre dê uma apagadinha nesses contorninhos que ficam, não deixe eles assim muito marcados, não. Aí, eu tô escurecendo um pouquinho com terra queimada. Fica uma separação bem mais marcada, bem mais interessante. Olha só, pessoal, agora eu vou vou escurecer um pouco mais essa região aí embaixo. Para isso, eu vou pegar um pouco do verde pinheiro e vou, olha, esses contorninhos que tinha aí desenhado, vou deixar eles mais marcados. Coloque essa tinta, mas espalhe ela bem, não deixe ela muito riscado, muito um contorno mesmo com excesso, não. Pode até colocar o excesso, mas espalhe esse excesso. Olha só os cantinhos que eu tô deixando assim bem riscado, bem marcadinho mesmo, sem excesso de tinta. Retire os excessos. Lembrando que essa tinta que tô colocando aí agora é o verde pinheiro. Deixe bem escurinho mesmo essa parte aí de baixo. Mas tome o cuidado de deixar, olha, essa separação aí de verde claro nesse final dessa pétalazinha. Porque ele vai dar a ideia de que ela não é arredondada. Esse cantinho aí você faz uma sombra também, uma sombra bem marcada. E essa parte de baixo vamos marcar um pouco também. Deixar essa sombra bem mais forte. São os risquinhos bem comuns a esses cabinhos. Um pouquinho de verde pântano para aprofundar mais essa região. Só um toquezinho. Lembrando que o verde pântano é muito forte. E esse botão, ele ganhou tonalidades um tanto mais claras. Não vamos abusar aí do verde pântano não, tá? Só para essa região de baixo mesmo. Esse contorno, vou fazer um contorno aí separando bem. E marcar um pouquinho essa região aí embaixo. Depois que secar, se a gente achar que ficou muito clarinho, a gente reforça um pouco isso aí. Agora, para nossa luminosidade, eu vou colocar uma pequena porção de azul bebê por essa região. Vou colocar aí nessa parte de cima. E vou colocar também uma pequena porção para esse cabinho. Pegue pouca tinta no pincel, cuidado para não se empolgar, não colocar demais. Já tem muita luminosidade para esse botãozinho, não precisamos colocar ainda mais. Depois, qualquer coisa, a gente pode escurecer um pouco mais. Depois que secar, a gente vê melhor como fica isso aí. Eu gosto de fazer acabamentos finais depois que seca o desenho, porque geralmente se apagam um pouco as tonalidades. Olha só os pontos que eu tô distribuindo, essa porção de azul bebê. E agora, gente, vamos para essa flor. Vou começar aí com azul cobalto, vou encher, olha, toda essa porçãozinha e vou completar isso aí com azul bebê. Cuidado para não puxar demais uma tonalidade sobre a outra. Ela precisa ficar assim com uma certa separação, emendado, mas com uma certa separação. Essa parte aí lateral eu também coloquei o azul bebê. E vamos escurecer um pouquinho essa região aí dentro com azul marinho. Bem pouquinho. É só uma sombra. Vou deixar um tantinho marcada. Levemente marcado isso aí. E vou colocar uma sombra também para essa outra região. Pouquinha coisa. Para essa região do lado de fora, você precisa colocar pouca coisa, pouca mesmo. Deixe ela bem mais suave. Reforce a parte de cima com azul bebê. A parte de baixo, você pode deixar levemente mais escuro. A parte de cima, deixe com um pouquinho mais de luminosidade. Mas qualquer coisa, você faz uma correção no final da pintura. Essa região aí, eu vou encher ela toda com azul bebê. Vou colocar uma porção de branco aí no centro.
para deixar com mais luminosidade. É uma parte que fica bem para fora, bem para cima, voltado para a luz. Então, eu vou colocar um pouco de branco. Essa região aí embaixo, eu vou colocar um pouquinho de azul, para escurecer, fazer uma leve sombra. Esse é azul marinho mesmo, que eu tô levando quase nada para colocar aí. Vou fazer uma sombra bem suave, para que depois você veja que a gente pode corrigir isso com tranquilidade. Vou pintar essa flor todinha, deixando a sombra bem suave. Depois a gente vai ver onde pede mais sombra e a gente faz as correções, que são bem práticas e não vai prejudicar a sua pintura. Eu já comecei a colocar, olha, os risquinhos. Esses risquinhos aí eu tô colocando com o azul cobalto. Conforme eu vou me afastando, eu vou começar a colocar com o terra queimada. Vou puxando aí terra queimada, olha só. E vou fazer aqueles risquinhos do mesmo jeito que eu fiz na nossa outra flor. Esse é o meu pincel número 2. Esse tá cortado, também é um pelo de Marta, mas esse tá cortado. Eu vou passando, olha, esse terra queimada, sem muito cuidado. Lugares eu deixo mais largos, lugares mais estreitinhos. Outros, um só risco, outros assim, olha, 2 risquinhos. Emendo, separo, sem muita preocupação. Fique à vontade para fazer isso aí. Veja que agora eu coloquei uns partidos, outros inteiros tem aí. Mais fininhos, aqueles mais delicados, outros mais marcados. E vamos encher toda essa parte fazendo esses risquinhos bem aleatórios. Veja que essa sombra, em cima desse branco puro, ela tá boa. Mas conforme a gente vai colocando esses risquinhos, parece que a gente vai sumindo com ela. Tá vendo? É nessa hora que você pode colocar uma sombra que depois você se sinta perdido. Você achar que o seu desenho se emendou e que não vai ter como corrigir, mas tem sim. Depois a gente coloca mais sombra aí para você ver que é bem tranquilo. Para essa outra pétala, eu vou enchendo com branco. Essa parte aí de baixo, eu vou encher ela toda com branco. Vou passando, olha, um toquezinho de azul bebê nessa região aí em cima. E vou terminar a pétala com o azul bebê. Depois de eu terminar de encher tudo isso aí, vamos começar a detalhar isso. Com o azul ardósia, eu vou começar a colocar umas sombras por essa lateral. E por essa pontinha também, vou puxar um pouquinho desse azul. Para deixar, olha só, ele deixa um toquezinho meio violeta, parecendo esse azul, ele tem um toquezinho do violeta. Essa região aí embaixo, eu já vou pegar o azul caribe e vou distribuir ele, vou puxando ele um pouco, fazer uma sombra bem mais marcada com o caribe. O ardósia, ele ficou mais para essas pequenas porções. Vamos misturar bem, não deixe essas sombras soltas, essas tonalidades de sombras soltas. E vou pegar também, olha, para essa região aí dentro, de início, eu vou pegar azul cobalto, vou puxar uma sombra bem marcada, que tem 2 dobrinhas aí, tanto da parte de cima quanto a de baixo, está dobrada essa pontinha. Então, essa sombra, eu vou fazer ela bem marcada. Veja como eu vou puxando isso aí. Mas eu vou reforçar ainda mais essa sombra com o azul marinho. Na parte de dentro, eu vou colocar um toquezinho do azul marinho. Olha só. O azul marinho, eu vou deixar ele mais marcado, não vou crescer ele tanto. Tinta só na quina do pincel. Pega um pincelzinho pequenininho, um pincel número 4, seria um tamanho bom para fazer isso aí. O número 6, bem lixado, como é o meu. Pouquinha tinta e só na quina do pincel.
Vou escurecer levemente, olha, esse cantinho aí também, com o azul marinho, mas é bem pouquinha tinta. Não puxe muito longa essa sombra, tá? Essa daí, ela precisa ficar mais localizada esse cantinho mesmo. Para essa pontinha, eu vou colocar, você pode estar colocando aí branco ou azul bebê. Eu estou colocando aí uma porção de azul bebê. Vou colocar dos dois lados e para o lado de dentro. Veja só que eu tô deixando vamos dizer aqui, um excessozinho para o lado de dentro. Cuidado na hora de colocar isso aí, pegue bem pouquinha tinta na quina do pincel que vai lhe ajudar. Essa parte aí também eu tô colocando uma porção a mais de azul bebê, luminosidade. Isso depois eu vou dar uma reforçada com o branco, mas para agora, nessa primeira luminosidade que eu estou colocando, será com azul bebê. Espalhe ele direitinho. Aí, eu só reforcei a sombra aí embaixo. Vou colocar uma sombra aí também com o azul Caribe. Você pode estar colocando ardósia ou pode estar colocando o Caribe, viu? Fica bem a seu gosto. Esse cantinho aí dentro, eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro. E veja que para início, essa sombra basta. Depois, quando a gente coloca, olha, esses detalhes, parece que vai sumindo, mas a gente reforça isso depois. Para esse daí, eu tô usando o terra queimada. Vamos passando ali bem aleatório, bem tranquilo. Não se preocupe em ficar copiando muito esses detalhes, não. Faça eles a seu gosto. Bem solto para que você não perca tempo demais, porque quando a gente tenta copiar isso aí, cada uma tem um detalhe diferente, tem detalhes até mesmo na mesma flor, detalhes completamente diferentes de uma pétala para outra. Então, se você for tentar copiar direitinho, vai ficar bem demorado, bem mais difícil. Eu tô distribuindo aí bem que aleatório. Veja que a outra ficou completamente diferente. Não estou preocupada em copiar. Vou marcando e dá certo, você não se preocupa. Esse daí é o meu pincelzinho número 2, só que cortado. É um pelo de Marta, mas ele tá cortado. Ele tem pelos macios, bem mais macios. Para essa região aí de fora, a gente tem que se preocupar mais com essa parte que vai caindo pro lado de fora. Algumas têm, olha, os risquinhos assim jogados ao contrário. Se a gente vinha colocando na vertical, ele termina na horizontal. Aí a gente tem que ter um certo cuidado, dar uma olhadinha nessa hora, como terminar isso aí. Eu tô colocando um pouquinho agora de berinjela, para escurecer um pouquinho mais essa região de fora, para arredondar mais. Só para a parte de fora, essa parte de dentro, deixa o terra queimada aparecer bem, viu? Vou colocar também do outro lado, esse pouquinho de berinjela. Tô dando uma apagadinha nessas pontinhas aí de fora. No outro, eu deixei marcado com azul. Olha só, toquezinho de berinjela para eles também. Se você perceber, a sombra que colocamos parece que sumiu nessa separação de pétalas. Agora, eu vou encher tudo isso aí com branco. E vamos começar a detalhar. Vou primeiro começar colocando uma porção de azul artósia. Vamos puxando isso, para ele dar um toquezinho puxado para o violeta. Veja que eu tô colocando pouca coisa, eu vou deixar bem suave mesmo, para você ver como depois você pode estar fazendo uma correção sem prejudicar seu desenho.
Essa parte aí também eu tenho uma separação, ela tem uma curvatura bem marcada, com a sombra bem forte. Eu já vou começar a detalhar. Vou passando um pouquinho aí de ocre e ouro, só uma sujeirinha de pincel. E nessa parte de baixo também. Tudo que tô usando aí de sombra é quase nada. Essa parte aí, olha, eu coloquei um toquezinho maior para detalhar mais. Isso aí é o ocre e ouro. Pincelzinho número 4. Peguei uma porção de sépia e vou puxar um tanto mais alongado. Lembrando que essa região aí tem uma curvatura com uma sombra bem marcada. Vou puxar esse sépia e vou ainda colocar uma porção de terra queimada. Pode puxar esse sépia mais longo, bem mais tranquilo aí. Veja que eu tô puxando mais para o lado direito. Marquei um pouquinho mais aí em cima. Tudo muito leve, muito tranquilo. Agora, com a sujeirinha só no pincel de terra queimada, eu tô marcando bem mais essa sombra. E essa marca que eu tô fazendo agora, ela fica bem mais acima, ela não desce igual eu fiz com o sépia, não. Deixa ela bem mais acima, bem centralizada. Esse azul agora é o azul cobalto, que eu vou distribuir uma boa porção aí em cima. Ele vai se espalhar, vai se misturar bastante, porque essas tintas estão bem úmidas. Vai ficar clarinho, mas essa é a intenção, que fique mais suave. E depois a gente faz correção. Vou colocar ele dos dois lados. Tá assim meio solto, mas eu vou emendar bem essa tinta. Faça isso, não deixe de qualquer forma a tinta solta em cima da sua pétala, não precisa. Essa flor, embora menor, mas devido à posição que ela se encontra, essa posição mais lateral, ela é um pouco mais difícil de pintar do que a outra que fizemos. Mas não é impossível. Eu vou deixar essa pétala que estávamos pintando secar um pouco, para eu poder dar continuidade. Enquanto isso, vamos enchendo, olha, uma boa porção aí nessa outra de branco. Mas observe que eu não estou enchendo ela toda. Essa parte eu vou encher toda. Espalhe bem essa tinta, não deixe excessos. Agora, com o azul ardósia, eu vou terminar de encher essa região de cima que estava sem tinta, sem o branco. Emende bem ao branco, mas cuidado para não levar muito branco para cima do azul e não ir desaparecendo com ele. Agora, com o azul cobalto, eu vou jogando aí uma porçãozinha em cima desse azul ardósia, deixando ele mais escuro. Cuidado para não puxar demais o seu azul cobalto e não sumir com o ardósia. Vamos misturar bem isso aí, deixando os dois aparecer. E vou colocar um pouco de ocre ouro para essas bordas aí de fora. Pegue pouquinha tinta, vai espalhando aí que uma sujeirinha de pincel. E veja que eu levei também uma porção para essa região central. Esse outro lado, eu vou colocando branco também. Enquanto isso, eu vou deixando essas pétalas secar um pouco para a gente voltar para trabalhar com elas. Elas não estão prontas. Veja o lugar onde eu estou colocando branco. Eu não vou encher essa pétala toda com branco. Vai ficar mais para essa região central. Essa lateral também levará branco. As laterais, aliás. E essas duas porções eu vou encher novamente com o azul ardósia. Vamos encher isso aí, unindo ao branco. Vamos reforçar com o azul cobalto. Veja que o azul cobalto, ele fica bem marcado. E eu passei um toquezinho dele também nesse contorno para a parte direita, da parte de baixo. Não cresça ele demais, sumindo o outro azul que você colocou, todos precisam aparecer.
Agora, vamos voltar para essa daí que já está mais sequinha. Vou colocar uma porção a mais do azul cobalto. Vou misturando ele. Veja que eu vou crescer ele bem mais, deixar ele bem mais escurinho. Vamos colocar para essa parte aí um toquezinho de sépia. Olha só a sujeirinha do pincel, eu coloquei ali em cima, para dar uma separada melhor. Essa sombra, ela não é definitiva. Quando terminarmos a nossa pintura, eu vou reforçar ela. Agora, gente, vamos colocar os detalhes que tem por essas pétalas. Para essa parte aí de dentro, que tem uma sombra mais marcada, eu vou colocar com berinjela. Veja que eu vou puxando berinjela, ele é um pouco mais escuro que o terra queimada. Então, por essa razão, eu vou usando ele. Para os lugares mais claros, eu vou usar o terra queimada mesmo. É bem tranquilo, como todos os outros. Você vai colocando esses risquinhos bem aleatórios. Vai levar dos dois lados. Não se preocupe em fazer um lado igual ao outro, porque são diferentes. Mesmo na mesma pétala, um lado é diferente do outro. E faça também aí uns risquinhos pelo meio. Eu vou escurecer um pouquinho esses laterais, deixar eles mais marcados aí no centro, na parte central, e deixar esses do meio assim mais suave mesmo. Agora, vamos colocar esses risquinhos aí da parte de cima também, dos dois lados. Você pode fazer eles assim mais fininhos, você pode fazer eles mais grosseiros. Pode fazer mais emendados, mais partidos. Observe que para essas partes mais brancas eu tô colocando com berinjela mesmo, mas a parte azul eu não estou levando essa tonalidade para cima dela. Tá levando só nessa parte branquinha. Essa parte azul a gente trabalha depois. Vou puxar dos dois lados. Agora eu vou vir com o azul marinho. E veja que eu dou continuidade, eu começo da parte de dentro e emendo a berinjela que já estava aí do lado. Vou puxar por cima de todo esse azul, o azul marinho, ele aparece muito bem aí em cima. Fica bem marcado por sinal, até chegar nessa parte branca. Deixa essa parte central para a gente trabalhar depois. Olha só, vamos fazer os risquinhos. Se você tiver com dificuldade de fazer com o pincel redondo número 2, que é o caso do que eu estou usando, faça com o número 0, tá? O bom é que você faça com pincel assim com pelinho mais macio, pincéis redondos, porque precisa que fique uma boa quantidade mesmo de tinta aí em cima. Veja que o azul se encontra com o berinjela ou com terra queimada. Se você usou terra queimada, aí você pode estar usando também. E agora, vamos trabalhar esses risquinhos centrais. Para esses risquinhos que fica aí bem centralizado, tente fazer eles mais fininhos. Olha só, os laterais ficam até um tanto mais grosseiros. Esse central, ele fica mais fininho, mais delicado. Pronto, agora vamos colocar as tintas, ou os detalhes dessas outras pétalas laterais. Coloquei primeiro esse central, e esse central eu estou colocando com azul marinho. Lembrando que esse central, ele é mais fininho, ele é mais discreto. Os laterais, você pode caprichar mais, colocar um excesso maior de tinta, ficar mais à vontade. Esse central, coloque ele mais fininho. Veja que esse daí eu coloquei bem partido, o outro eu coloquei mais emendado, mais comprido os risquinhos.
Agora, a gente vem com esses laterais, esses detalhes laterais. E vamos fazer isso por toda a nossa pétala, dos dois lados. Lembrando que a região onde está pintado de azul, a gente passa o azul marinho. A região que está pintada com o branco, a gente vai passar com terra queimada ou com berinjela. Olha só, tô passando aí azul marinho, vários risquinhos com azul marinho. Agora, eu vou dar continuidade com o terra queimada. No caso, eu vou usar terra queimada. E é interessante que você veja que o risquinho que eu comecei com azul marinho, eu levo ele para o final com terra queimada. Não se preocupe de encontrar um com o outro. Vamos terminar isso aí com terra queimada. Olha só. Essa parte aí de dentro, os risquinhos são mais marcados, eles são bem mais largos. Tem esse diferencial. Essa parte de fora, geralmente, eles são mais fininhos. Não todos, mas quase sempre mais fininhos, mais delicados. Vou colocar nessa parte central todinha, nessa hora. Dá um desespero, porque dá a impressão de que a gente vai emendar tudo. Não fica definição para as nossas... separação para as nossas pétalas, definição mesmo delas. Fica... Mesmo a gente olhando a foto de uma flor, a gente tem essa impressão. Quando a gente pega ela, é bem diferente, mas quando a gente olha uma foto, dá a impressão de que se emendam. Mas não acontece bem assim, não. Aí, eu tô colocando também dessa parte. Essa parte aí de dentro, se você quiser colocar com berinjela, fica melhor. Essa parte de fora, o terra queimada, eu acho que fica mais clarinho, fica melhor também. Aí, eu tô passando o meu terra queimada, fazendo elas mais suave, emendando as azuis, que já tinha começado. Fazer do outro lado do mesmo jeito. Fica também bem a seu critério, se você gosta delas mais marcadas, esses risquinhos mais escuros, ou se você gosta deles mais clarinhos. Agora, gente, vamos pintar essa outra. Eu já vou começar com azul ardósia. Vou passar duas porções aí centrais, que é uma sombra, uma depressão, aliás, duas depressões bem mais marcadas que tem aí. Vou terminar de encher tudo isso com azul bebê. Depois de encher tudo com azul bebê, eu vou vir com azul caribe, olha. E vou puxando ele, já fazendo sombras mais suaves. Vou levar para esse azul ardósia, que quando passamos o azul bebê, ele deu uma sumida, mas essa será a intenção. Vou passar aí em cima também o meu azul caribe. Eu tenho feito muito uso para a pintura dessa flor do pincel número 6. Eu pintei ela basicamente com o pincel número 6. O pincel número 6 e o pincel número 2 redondo. O pincel número 2 redondo, ele é um pelo de Marta. E esse número 6, ele é referência 815. Agora, eu vou reforçar essa sombra com azul cobalto. Coloquei para ela de início azul ardósia. Agora, estou colocando o cobalto, azul cobalto. Veja que eu vou unindo, me preocupando em unir bem as laterais, se bem que isso ainda vai ser bem trabalhado. Agora, eu vou aprofundar isso um pouquinho mais com o azul marinho. Estou puxando um pouco esse azul cobalto para fazer algumas separações aí e ir aprofundando essa sombra lateral. O azul marinho, ele vai aprofundar um pouquinho mais essas depressões, mas elas são bem centralizadas. Mas procure emendar bem as laterais, deixando o centro mais escurinho sim, mas emendando bem as laterais. Ainda vamos jogar por aí branco, mais azul bebê.
Só lembre de pegar pouquíssima tinta nessa hora. Essa região aí embaixo eu coloquei um pouquinho do azul cobalto. Estou levando quase que encontro a esse centro já mais escurinho. Pode deixar assim meio manchadinho essas tonalidades. Aí eu tô colocando uma porção a mais de azul bebê. Vou reforçar depois com um pouquinho de branco. Vamos marcar esse centro com azul bebê. Dê uma apagada dos dois lados dessa tinta que colocamos, ou seja, vamos unir ela ao que já estava aí embaixo pintado. Ela vai descer um pouco por essa lateral esquerda. Aí também eu vou distribuir uma boa porção, as luminosidades. Para essa região aí embaixo, tô colocando um pouquinho de branco, branco mesmo. Vamos dar nossas reforçadas nas nossas luzes, horas com azul bebê, horas com branco. Aí, para dentro, eu tô colocando o azul bebê. E vamos deixar isso um pouquinho riscado. Vou apagar um pouco essa luminosidade daí de cima, emendar ela o azul embaixo. Estender mais essa profundidade aí pelo centro. E vou subir também um pouquinho por essa região. Para essa hora, procure pegar a tinta na quina do pincel. Ou pelo menos só de um lado do pincel, para você não levar muita tinta e ter mais facilidade em ir puxando, em fazendo essas misturas, deixando sua pétalazinha mais riscada. Veja que eu tô escurecendo um tanto as laterais dela, para dar uma certa curvatura. Essa pontinha também escureci, não clareei, dessa vez eu escureci. Estou retocando o branco. Deixa a pontinha escura mesmo que você desça um pouco branco, mas não leve até a pontinha. Esse branco você também risque ele um pouco. Olha só aí uma porção de branco, coloquei. E vou começar a colocar, olha, os detalhes dessa pétalazinha também. Vou colocar esses detalhes aí com o terra queimada. Lembra, em alguns lugares a gente usou terra queimada, em outros lugares nós usamos o berinjela, mas para aí eu vou colocar o terra queimada. Vou fazer elas um pouco grosseiras, um tanto mais larguinhas, tá vendo? E irregular como todas foram. Pincelzinho redondo, número 2, esse é aquele cortado, você pode estar fazendo também com o pincel inteiro. Eu cortei esse para ter um controle maior na quantidade de tinta que levo. As laterais eu tô dando preferência a deixar mais enlarguecidas e o centro mais estreitinho. Mas isso é bem aleatório, você faz como você gostar, como você achar que fica mais bonitinho. Cuidado com essa finalização, ela sempre tem um detalhezinho, são risquinhos ao contrário do que a gente estava fazendo. E nessa hora a gente tem cuidado para não passar direto, não esquecer eles. Lembre-se, dá sempre uma apagadinha na pontinha desses risquinhos. Agora, gente, vamos dar uma melhorada nas sombras disso aí. Olha só, eu peguei o azul cobalto, tô passando aí em cima. Você tá vendo, olha, tá tudo bem sequinho. Mas você tá vendo que não apaga, que não some com o que tava ali pintado. Vou passar desse outro lado também. Também tome o cuidado de não pegar tinta demais. Pegue uma porçãozinha na quina do pincel. Veja que eu vou distribuindo ele aí em cima, vou escurecer um toquezinho embaixo também com ele. Para essa região, eu peguei um pouquinho de marrom. Olha, quase nada de marrom, é uma sujeirinha no pincel.
Você pega e tire todo o excesso, deixe só o pelo sujinho. Fiz o mesmo, só que com terra queimada embaixo para aprofundar mais. Tem uma curvatura bem marcada nessa região. Então, eu estou colocando essa sombra mais marcada com terra queimada mesmo. Tá vendo que não tá apagando? Mas isso porque eu estou levando só os pelinhos sujos. Eu não estou levando excesso de tinta no meu pincel. Essa parte eu estou enchendo toda com branco. Vou encher ela toda com branco. Vou passar um pouquinho de azul marinho, fazendo o contorno, o desenho mesmo desses pistilos que estavam aí no meio. E vou dar uma apagadinha neles, desse azul marinho, olha só. Vou dar uma leve apagada, deixando uma sombra, para não ficar um contorno, e sim uma sombra. Agora, eu dou uma reforçada no branco. Vou escurecer também um pouquinho aí esse centro. Se emendou um pouco, não é? Mas agora eu dou uma reforçada no branco e ele vai aparecer bem. Esses detalhezinhos vão aparecer bem. E você pode deixá-los bem assim. Esse é um pincelzinho número 0, tá? Agora, eu vou colocar mais um pouquinho de sombra aí embaixo, olha, com o sépia. Eu vou colocar um pouco de sombra aí também, por essa lateral, com o sépia também. Você pode estar colocando com terra queimada, igual fizemos em cima. Eu dei preferência a colocar aí com o sépia. Essa região de dentro, que já tinha uma sombra com azul, eu estou reforçando ela. E estou reforçando com o azul marinho. E veja que essas separações ficam bem melhores. E não apaga o que já estava ali feito. Não vai ficar ruim você reforçando as sombras do seu desenho depois. Aí, eu tô colocando um pouco de branco, uma luminosidade para esse lado esquerdo. E vou colocar o berinjela. Olha onde eu coloquei o branco, só do lado esquerdo. Lado direito eu deixei mais o azul bebê mesmo. E agora, uma porçãozinha de berinjela só para esses cantinhos. Olha só, para todas essas laterais. Tô colocando aí com o pincelzinho número 0, porque eu deixando a parte lateral mais escura, dá a impressão de que a nossa pétala arredonda. Para finalizar nosso desenho, eu vou puxar uns galinhos secos. Lembra? A gente puxa com o sépia. Depois, a gente coloca uma pequena porção de verde pistache como luminosidade. E você coloca esses galinhos onde você quiser. No nosso desenho, eu nem os coloquei, para você ficar bem à vontade em colocar onde você quiser e o quanto você quiser, se quiser colocar. Aí, eu coloquei um pouquinho de verde pistache e eles serão feitos assim. Olha, pessoal, assim ficou o nosso desenho. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo. Tchau, até mais.